Tá boa a iluminação aí, Gabriel? Não consigo ver direito. Valeu. Lua tá chegando daqui a pouquinho. Só abri a live antes pra testar a iluminação. Hoje a gente vai falar sobre a crise do coronavírus econômica, se ela vai impactar só o setor privado, porque não houve nenhum movimento dos governos em fazer algum projeto que visasse reduzir o preço do funcionalismo público hoje, principalmente daqueles mais altos salários. Existem servidores públicos que recebem, inclusive, acima do teto constitucional, ficam acumulando verbas indenizatórias e recebem muito mais do que 39 mil, que é o teto hoje estabelecido pelo que ganha o presidente do STF, né? O Brasil tem um teto de pagamento de salários, de subsídio ao funcionalismo público, e esse teto hoje é estabelecido pelo que recebe o presidente do STF. E a gente vai debater sobre isso, a gente vai falar também sobre o governo Bolsonaro, o que está acontecendo aí desde ontem, que o mundo quase caiu, mas não caiu. E seguindo essa pauta, é a pauta do momento, não tem como fugir desse assunto, mas tem bastante coisa para falar aí. Fala, meu irmão Maurício, tudo bem? E vocês aí de quarentena há muito tempo? Tem alguém que não tá, tem alguém que tá trabalhando, saindo pra rua pra trabalhar aí? Eu tô em casa desde 16 ou 17 de março. Só saio pra ir no supermercado. Tu trabalha com o que, Raquel? Ó, o Lua chegou. Já vou adicionar ele. Boa noite, Juan. Tudo bem contigo, cara? E aí, Lua, beleza? Tudo tranquilo? E aí, cara? Como é que estão as coisas aí? Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo aí. Cara, Porto Alegre tá bem parada, né? Poucas coisas estão É, eu funcionando, imagino, assim. né? O Brasil todo, né? Tu tá aí no Espírito Santo? Sim, estou em Vitória, aqui no Espírito Santo, minha terra natal. Tá tudo parado por aí também. Sim, sim. Até porque acho que até não faz tanta. Minha visão pessoal é que não faz tanta diferença o shopping estar aberto ou não. Lógico que é uma orientação não está aberto, mas se os shoppings abrissem hoje, para mim não ia mudar nada. A circulação de pessoas ia ter caído 90, 95% provavelmente, porque o corona, na minha visão, é uma crise de saúde que criou uma crise de confiança que, por sua vez, gera uma crise econômica, né?
Então, Claro. na prática, para mim, as pessoas, se as lojas estivessem abertas do mesmo jeito, não vai mudar. As pessoas simplesmente vão continuar se recusando a sair de casa porque elas estão com medo de morrer. Né? Então, para mim, a questão é a crise de segurança mesmo, de confiança mesmo. Enquanto a gente não resolver essa questão de saúde, as pessoas não vão confiar em sair de casa e consumir, trabalhar, enfim. Chegou a ter algum relato aí em Vitória de saques, de arrastões, alguma coisa assim? Ainda não. Ainda não. A violência aumentou um pouco. O domingo agora foi o domingo mais violento desde fevereiro de 2017, porque em fevereiro de 2017, para quem não lembra, aqui em Vitória a gente teve uma greve da PM, né? Então, sem policial na rua, obviamente, a gente teve mais homicídios, mais violência. Aqui em Vitória, esse domingo registrou 13 homicídios, né? E, inclusive, o secretário de segurança aqui até acabou caindo, não só por causa desse final de semana, mas porque a gente já estava tendo algum problema aí desde o início do ano e os resultados já não estavam tão bons. Mas aconteceu isso. Agora, saque, loja aqui no Espírito Santo, não. Isso ainda não tem relato disso, Não. infelizmente. Aqui também, aqui em Porto Alegre não aconteceu, mas teve aquelas famosas fake news, né? Espalhando nos grupos aqui da cidade, tocando terror nas pessoas. A gente só está vendo os dados econômicos ruins, né? Por causa do corona. Aí a questão é quem vai pagar essa conta agora, né? Justamente, aí eu vou entrar no nosso tema de hoje, né, Lua? Bom, a gente tem aí o Brasil praticamente paralisado. A gente está com... Opa, trancou o vídeo do Luan. O Luan trancou aí, gente? Caiu, Luan. Peraí que eu vou voltar com ele aqui. Voltou. Problemas técnicos. Eu tô com meu computador aqui do lado, por isso que eu fico desviando o olhar. Tô esperando o Luan entrar, pessoal, que a conexão dele caiu. Me chamou no WhatsApp aqui, peraí. Para quem está me perguntando o assunto de hoje, a gente vai falar sobre... Opa, peraí. A gente vai falar sobre coronavírus, mas... Bom, vocês devem ter acompanhado aí, vocês sabem, melhor que ninguém, que o Brasil está parado já faz quase um mês. E nesse meio tempo a sociedade não está produzindo. Um abraço para Santo Ângelo e para o mano Lourenço aí, Lourenço Toneto. Valeu, mano, audiência. A gente está com o país parado, a sociedade não está produzindo, consequentemente ela também não está arrecadando, as pessoas estão correndo risco de não receber, consequentemente também os trabalhadores não estão consumindo, ou seja, não estão pagando seus impostos, que são sobre os produtos, e o Estado vai ter uma crise de arrecadação considerável. As medidas que foram apresentadas foram medidas para sanar a iniciativa privada, mas não se falou, em âmbito da administração pública, de redução dos salários, principalmente daqueles super salários, das pessoas que ganham
inclusive acima do teto constitucional que é estabelecido pelo que recebe o presidente do STF. Existiu algum movimento nesse sentido, ele acabou sendo barrado, e a gente vai debater sobre isso, sobre o governo Bolsonaro, a relação com o Mandetta, tudo que aconteceu no dia de ontem, que agitou bastante o Brasil, agitou bastante as redes sociais também, a possível, provável demissão. Enquanto o Luan não chega, para vocês aí, respondam nos comentários o que vocês têm achado dessas medidas estabelecidas principalmente pelos governos municipais e governos estaduais com relação ao isolamento, ao fechamento do comércio. Vocês concordam com essas medidas? Vocês acham que essas medidas estão sendo excessivas? A minha opinião é de que ela é necessária nesse momento, acho que isso está mais do que evidente, mas a gente também tem que considerar cidades que não possuem sequer uma pessoa infectada pelo coronavírus, fechar o seu comércio e paralisar toda a atividade comercial, de produção, de serviço, eu acho que também não é o caminho. Eu tenho muito receio de como que a gente vai fazer para superar essa etapa, né? Porque em algum momento essas medidas elas vão ter que serem relaxadas. É evidente que a gente tem que considerar e continuar colocando em prática todas essas medidas sanitárias de distanciamento e tudo mais, mas em algum momento a atividade nas cidades vão voltar. Isso é inevitável de acontecer. O que se entende hoje pela necessidade de fazer essas medidas é preparar o sistema de saúde, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o meu pai não mora no Brasil, meu pai mora nos Estados Unidos, na cidade de Quincy, no estado de Massachusetts. E ele começou há uns 20 dias atrás, logo que começou a ter os casos nos Estados Unidos, ele começou a apresentar sintomas. Foi para o hospital, não foi testado na primeira vez que ele foi, e quando ele retornou pela última vez, ele acabou sendo internado, ficou 10 dias internado. Fala, Lua, beleza? Opa, voltamos. Tava contando aqui pro pessoal. Coloquei aqui no 4G para ver se melhora o Wi-Fi. Eu acho que eu tô no 4G também. Tava contando sobre meu pai, que teve essa situação do coronavírus aí. Não sei se tu ficou sabendo. Fiquei sim. Pois é, cara, meu pai passou 10 dias internado no hospital, 11 dias internado no hospital. Foi um susto imenso. Ele perdeu 12 quilos, foi... Desse detalhe eu não estava sabendo. O pai ficou bem mal. Mas, Rua, baixa o volume. Pera aí. Melhorou aí? Melhorou, Jonathan? Melhorou? Acho que sim. Tá. Bom, eu estava comentando com o pessoal, o que a gente vai falar hoje é se só a iniciativa privada vai pagar essa conta. Hoje a gente não está produzindo, consequentemente a gente não está arrecadando. O governo tem trazido medidas de renda mínima emergencial para socorrer principalmente os trabalhadores informais, os autônomos, créditos para a empresa, mas o setor público não manifestou, além daquelas tradicionais direcionamento de sobra de verba de gabinete, sobra do orçamento de alguns poderes para auxiliar o Poder Executivo na missão de combater o coronavírus, não sinalizou, por exemplo, com a redução dos super salários, aquelas pessoas que, inclusive, hoje recebem acima do teto. E é muito engraçado quando a gente fala em... 20 milhões de reais por ano, só os super salários. Pois é muito engraçado quando a gente fala assim, temos que, nesse momento, a gente tem que debater o preço que se paga pelo serviço público. Muitas pessoas já pensam nos professores, pensam no pessoal da segurança pública, que é quem menos recebe, né? Os altos salários não estão nessas atividades. Queria que tu começasse falando a respeito disso.
Olha, na verdade a gente já está pagando essa conta, né? Essa conta ela já está sendo paga e de forma bastante dura. Segundo o levantamento do BTG, que saiu neste final de semana, 22% das pessoas que eram empregadas, né, tinham um emprego formal ou informal, mas que tinham apenas até a quarta série, 22% dessas pessoas agora estão desempregadas e sem renda. Então, a população mais pobre, mais vulnerável, já está pagando essa conta e o Estado, né, tem tomado aí algumas medidas necessárias em relação a isso, para tentar minimizar um pouco esses impactos nas empresas e nas pessoas de situação mais vulnerável. Mas eu tenho visto só a iniciativa privada pagando essa conta até agora, né? Porque o setor público não tem sido afetado. A gente viu um lançamento de uma frente parlamentar aí, com mais de 250 parlamentares, sendo totalmente contrário a qualquer desconto ou aumento de alíquota de contribuição de servidor nesse momento. E Peraí que eu vou pegar meu fone. Vou pegar meu fone, louco. O pessoal tá dizendo que tá dando muito eco aqui. Peraí. Opa, tá certo. O Leno falou que o áudio tá ruim, mas está ruim o meu áudio ou o áudio do Juan? Pronto. Deu. Opa. Agora sim. Melhorou, pessoal? Fala alguma coisa aí, Lua, pra ver se melhorou. Estão falando que acho que a minha voz está dando eco. Eu tô te ouvindo bem. Aí o Gilberto falou que agora está ouvindo bem. Acho que melhorou. Então tá, Então, bora lá. acho que agora vai. Vamos lá. A gente teve o lançamento de uma frente parlamentar, né, 250 parlamentares aí contra qualquer aumento, qualquer desconto. E o que eu acho interessante desse aspecto é que, assim, no Brasil a gente tem alguns conceitos como estabilidade do servidor público, a gente tem alguns conceitos como os direitos adquiridos, né, os privilégios adquiridos, como eu gosto de chamar. E só que você tem outros países que, em momentos de crise, né, porque quem está pagando a conta é sempre a iniciativa privada. Quando a gente tem crise em outros países, depressão e etc., existe uma coisa chamada jurisprudência de crise, em que, já que quem está pagando a conta está sofrendo efeitos de algum movimento do mercado depreciativo, a gente tem a jurisprudência de crise para cortar alguns salários. E aqui no Brasil, simplesmente, isso é impossível. No ano passado, a gente teve o julgamento do STF do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permitiria você pegar e você reduzir a jornada de trabalho do servidor público e, consequentemente, proporcionalmente, você reduzir também o salário do servidor público. E aí nós tivemos um ministro, muito interessante o voto dele, que falou o seguinte, o servidor público ele passou no concurso, então a gente pode reduzir a jornada de trabalho dele, mas não pode reduzir o salário. E é isso. Então, esse julgamento aí não foi concluído, mas ele já tem maioria de votos contrário, considerando inconstitucional a redução do salário. Mas isso em situações normais, né? Mas nenhuma pandemia as nossas autoridades elas conseguem pegar e pensar em se sensibilizar de que alguns privilégios poderiam ser pelo menos temporariamente suspensos para tentar ajudar e a gente pegar e pagar essa conta, porque está todo mundo sofrendo na iniciativa privada. Existem estimativas aí de milhões de desempregados que vão acabar suportando essa questão, e simplesmente nem um centavo do setor público vai ser cortado em salário. E acho que tem outra coisa interessante nisso também, porque a gente tem diversos servidores que não dá para prestar atividade remota, né? Por exemplo, um servidor cujo a finalidade principal da tarefa dele, da ocupação dele, é o atendimento a público. O órgão está fechado, então ele não atende ninguém. Então ele fica em casa, não tem como ele pegar e prestar o serviço. E mesmo assim eu não posso cortar nenhum por cento do salário desse cara, sendo que ele não está trabalhando. É bizarro como que a gente tem isso.
como que existe um grupo de interesses muito bem articulado para barrar qualquer tipo de contribuição nesse momento por parcela dos servidores, que é a maior parte da folha de pagamento, do orçamento, né? Vai para a Previdência e vai para o pagamento de salário. Sim, e em contrapartida, enquanto essas medidas não são tomadas no âmbito do poder público, no âmbito da iniciativa privada isso é tomado, né? Teve aquela primeira MP trabalhista, que foi aquela que previa a suspensão dos contratos, 927, né? E Isso. teve a última MP agora que permitiu o corte de salário, a redução de jornada, o corte de salários. Inclusive o STF desconfigurou completamente ontem essa MP, né? Mas é interessante falar isso, que é o seguinte: o que a MP 936 determina? Ela determina o que faltou na 927, né? Que era a suspensão do contrato de trabalho, no caso seria a redução da jornada de trabalho. Então, assim, vamos reduzir 30% da jornada de trabalho do trabalhador em um acordo entre empregador e empregado, e esses 30% de redução de jornada vai impactar numa queda de vencimentos de 30% também. Mas esses 30% vão ser custeados pelo governo, pelo Estado brasileiro vai acabar custeando isso, até um limite de 1.800 e poucos reais, né? Então, essa que é a medida. E aí, o que o nosso ministro Lewandowski fez ontem? Ele foi e falou, isso aqui está suspenso enquanto os sindicatos não anuírem, e é isso. Simplesmente, ele fez uma coisa que o Congresso pode fazer. O Congresso, na hora de votar a medida provisória, ele pode emendar a medida provisória e mudar, né, algumas cláusulas, alguns artigos. Mas não, o STF pegou e fez um ativismo político a partir de uma liminar, determinou isso agora que vai à votação para o plenário, e o que eu acho interessante nisso é o seguinte: ontem a gente teve 7.000 acordos que já tinham sido firmados e celebrados e estavam protocolados. Será que essas empresas vão aguentar uma semana, 2 semanas, até o plenário do STF acabar decidindo a respeito dessa liminar? Quem não tem fluxo de caixa, como é que faz? Muitas empresas não têm fluxo de caixa, né? Ninguém estava preparado para que isso fosse acontecer e que tudo fosse parar. Nem o próprio Estado estava preparado para isso. A gente não tinha, a gente estava vivendo um momento de reformas, de ajuste fiscal, de aperto nas contas, de colocar à frente como prioridade algumas reformas que precisam acontecer. E já nessa linha eu te pergunto, se tu acha que esse momento que a gente está vivendo, ele vai fortalecer a necessidade de que... Opa, caiu meu celular. A necessidade de que o pós-corona ele fortaleça a agenda de reformas. Então, deveria, né? Mas eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, Juan, porque o Brasil ele tem um histórico de perder timing em determinados momentos importantes de reformas, e quando a gente perde esse timing, muitas vezes para recuperá-lo demora. Eu vou dar um exemplo. Em 1984, a equipe econômica do regime militar na época pegou e concluiu, a partir de um estudo, que era necessário instituir uma idade mínima na Previdência, que, por causa do envelhecimento da população, a gente teria uma Previdência completamente insustentável. E aí, o que acabou acontecendo? A ditadura ela já estava em declínio, então não teve ambiente político de pegar e fazer uma reforma, mesmo diante de um regime militar. Isso foi em 84. A gente teve que esperar 15 anos para chegar um presidente com uma proposta de vamos instituir uma idade mínima na Previdência, que foi o FHC. E você tinha timing para você pegar e você aprovar aquilo. Tanto é que a proposta, a PEC, ela não foi aprovada por um voto, que foi, inclusive, tem história, né, célebre já do Candir, que era líder do governo FHC, e ele acabou votando contra, se confundiu na hora de votar e votou contra, né, final dos anos 90. E por causa de um voto, a gente não instituiu a idade mínima. Você perde todo o time, toda a mobilização que tinha a favor daquela reforma, e aí nós tivemos novamente que esperar mais 15, 16 anos para a gente ter novamente um presidente, após a queda da Dilma,
o Temer assume e ele fala, a gente precisa reformar a Previdência. E essa reforma da Previdência ela tem que ter uma instituição de uma idade mínima. Isso é proposto quando apenas outros 12 países no mundo não têm um sistema de previdência semelhante ao nosso, sem idade mínima, né? Ou seja, o mundo inteiro já tinha feito isso. Desde 84 tinha a previdência, tinha esse entendimento. Nós temos estudos do IPEA, que eu pesquisei na época dos debates, da década de 90, de 93, 94, falando que era imprescindível instituir uma idade mínima. Então, existia consenso acadêmico em relação a isso. E aí, em 84 não foi feito em 99. Em 2017, quando tudo indicava que a gente ia ter, tivemos o Joesley Day. E aí perdemos o time da agenda de reformas novamente. Tivemos que esperar mais 2 anos e meio, até novembro do ano passado, quando enfim ela foi aprovada e entrou em vigor. Ou seja, uma questão que desde 84 se falava no Brasil, por não ter clima, por ter perdido o time político, a gente teve que esperar aí de 84 até 2019 para a gente fazer uma reforma que já era consenso na década de 80. Então, eu tenho muitas dúvidas sobre a capacidade da gente poder voltar e retomar essa agenda de reformas agora. Eu vou dar um exemplo. A Previdência ela foi aprovada no Senado em outubro, né? E em novembro ela entra em vigor, ela é promulgada em novembro. Se falava de reforma administrativa desde meados do ano passado. Até agora não foi proposto um projeto, né? No dia 5 de novembro, nós tivemos 3 PECs que foram apresentadas pelo governo. Não tivemos a PEC da reforma administrativa, mas nós tivemos 3 PECs, que foi a 186, 187, 189... Não. 186, 187, 188, né? E uma delas, né, que é a PEC da emergência, ela possibilita algum espaço fiscal em determinadas situações de emergência. Se ela tivesse sido aprovada, ela poderia ser utilizada agora. A gente não vê nenhum governo tentando encampar essa questão, né? E outro motivo de preocupação de minha parte é uma pesquisa da XP de março desse ano, ela saiu tem 3 semanas. Ela fala qual que é a opinião das pessoas, dos brasileiros. A agenda econômica, o que precisa ser feito nesse momento, né? E nós temos somente 24% dos brasileiros que acham que você tem que pegar e ter mais espaço fiscal para enfrentar essa crise por meio de reformas como a tributária e a administrativa. Ou seja, o apoio popular porque a reforma da Previdência, a reforma administrativa, ela tinha a mesma narrativa da reforma da Previdência, que era combate a privilégios, abrir espaço fiscal, ter um pouco mais de eficiência dentro das organizações. Simplesmente era a mesma narrativa. A gente perdeu o time no final do ano, e aí tinha desculpa, né? Não, o Chile está em convulsão social, aqui no Brasil vai ter também. Meu Deus, o STF lá no dia 19, 20 de novembro mudou o entendimento sobre prisão em segunda instância, vai soltar o Lula, vai ter outra convulsão social, não vamos apresentar agora. Não vamos apresentar agora porque vai entrar em recesso. Enfim, foram acumulando as desculpas. Nós estamos há 6 meses esperando uma proposta de reforma da Previdência que sempre vai chegar na semana que vem. E, enfim, a semana que vem... E agora que ela não vai chegar. Agora não vai ser, né? O Lourenço até perguntou aqui se essa reforma já está pronta. Eu acredito que ela não esteja pronta ainda, né? Administrativa? O texto dela está pronto, né? Mas assim, qual o texto, né? Tem várias versões de texto que foram feitos pela equipe econômica, mas isso precisa ser apresentado. A gente nunca sabe qual vai ser o texto final, de fato. Né? Mas os técnicos do Ministério da Economia fizeram isso e está pronto desde outubro, novembro. Né? O governo, por questões políticas, decidiu não apresentar. E aí acaba sendo uma coisa horrível, porque a gente fica discutindo aqui em abstrato, né? Tem que ter uma reforma administrativa. Sim, mas o que vai constar nessa reforma administrativa? Sim, a gente não tem nenhum texto. E aquela reforma que o governo apresentou ano passado, eu não lembro se não foi junto com essas que tu falou agora, que foi a reforma do Pacto Federativo, que previa aí a diminuição do número de municípios. O governo já abandonou, pelo jeito, essa proposta, né?
Salvo engano, Oi? é 187. Salvo engano, é a PEC 187. Isso. As três PECs, eu sou muito favorável às três que foram apresentadas no início de novembro, mas a gente não vê uma defesa do próprio governo sobre elas. Neste momento, eu entendo o governo não estar tão mobilizado em relação a elas, neste momento, nesta semana. Mas a gente não viu nenhuma mobilização no final do ano passado acerca delas, nós não vimos nenhuma mobilização em fevereiro, quando os parlamentares voltaram e antes do corona chegar. Então, essa que é a questão, né? Parece que o governo, ao invés, não está bancando as reformas, né? E aí não vai ser o Congresso que vai bancar sozinho. Basicamente é isso. E tem outra questão também, né? Na pesquisa da XP de abril, que saiu na sexta-feira, ela fala que 50% dos brasileiros contrário à agenda de reformas do governo, é contrária à forma como vem conduzindo a equipe econômica atualmente. Só que em fevereiro você tinha um percentual de apoio majoritário, era 47% a favor e 38% era contra, agora 50% é contra. Ou seja, você teve uma inversão de apoio popular, pelo menos nesse momento, né, nós tivemos essa inversão. Isso vai dificultar a retomada da agenda de reformas. E vai dificultar ainda mais, primeiro, porque você tem um relacionamento muito ruim do Bolsonaro com o Legislativo, né, isso ficou muito evidenciado ao longo de março, né, essa relação piorou. A relação nunca foi tão boa, mas ela piorou em março. E, além disso, você ainda tem, uma perda de base de apoio, né, de parlamentares alinhados, a gente acaba tendo essa perda. A estimativa do barômetro do poder de março é que hoje nós temos 91 parlamentares que são alinhados com o governo Bolsonaro, 150 parlamentares de oposição e o resto é indeciso, né? Isso são estimativas e projeções, obviamente. Mas esse número que hoje é 91 já bateu quase 300 no início do governo dele. Ou seja, a gente tem uma perda da capacidade de aprovar propostas e projetos de reforma por parte do governo Bolsonaro. Então, isso preocupa muito a gente a médio prazo, como que vai voltar essa agenda de reformas. E aí temos outros problemas. Além disso, a gente vai ter eleição esse ano. Então... Vai ter? Acredito que sim. Se a gente não for ter eleição nesse ano, aí a gente vai saber lá para meados de junho, julho, né? Mas nesse momento eu não vejo um movimento no Congresso forte de apoio para a gente não ter eleição, até porque teria que passar uma PEC sobre isso. Talvez a gente tenha algum adiamento, mas até adiamento é difícil porque você vai ter que passar uma PEC, né? E isso vai ter que ser muito consenso. Ouvir alguma proposta sobre jogar para 2022, aí fazer a eleição geral, isso é maluquice, não faz sentido. Sim, eu também... Não vejo consenso nisso. Os corredores do Congresso, os deputados que a gente conversa, não tem ninguém. A não ser que a situação do corona piore muito, né? Que a gente chegue em junho e a situação esteja no pico, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente está se preparando para junho, né? Que é o período mais frio do ano. Junho, julho é quando o Rio Grande do Sul mergulha naquele frio de 3, 4, 2, 1 grau. O Lourenço citou que o Maia é favorável ao adiamento das eleições. Eu também não acredito que isso vai mudar. Eu não acredito que isso vai mudar. Reproduz o que tem se formado algum consenso sobre. Não vi essa declaração do Maia, não. O próprio TSE já se manifestou no sentido de preservar os prazos eleitorais que já tinham sido previstos, né? A gente tem prazo agora em maio se esgotando. Então, a princípio, eu acho que, sinceramente, se houver algum adiamento, vai ser empurrar de outubro para dezembro. No máximo, isso vai acontecer. E já que a gente entrou em... Teria que passar uma PEC nesse sentido, e é muito difícil você pegar e passar alguma questão assim tão rápida. Então, acho muito complicado e não acho que é para a gente pegar e ficar estimulando esse tipo de debate agora, não. Não, eu também acho que... A prioridade não deveria ser a eleição, né? A prioridade deveria saber o que está sendo feito, como que a gente tem mitigado os efeitos numa crise de saúde,
né, na população mais vulnerável. E eu acredito, inclusive, hoje sai um dado estarrecedor, né? O Ministério da Saúde pegou e afirmou que não sabe quantos testes foram feitos no Brasil. Ou seja, eles não estão monitorando o dado mais básico necessário. Porque a gente só vai começar a pegar e progredir, poder aos poucos sair de casa, à medida em que forem instituídos testes em massa. E aí, o órgão responsável, o órgão máximo responsável por isso, me pega e divulga que não sabe quantos testes foram Que não feitos. sabe. Que não sabe. Eu vejo muito apoio popular em relação ao Mandetta, mas eu acho que é um heroísmo feito pelo contraste. Né? Acho que foi o Carlos Andreasa que falou isso na coluna dele de hoje. É um heroísmo pelo contraste, né? Não pelos próprios méritos, mas pelos deméritos dos outros. Né? E é justamente isso. A gente tem uma política, uma orientação de isolamento, de distanciamento social que é descoordenada, né? Não é padronizada, e a gente não tem o mínimo, que é saber quantos testes estão sendo feitos. Né? Isso no país como um todo. Aqui no Espírito Santo eu sei, são feitos cerca de 400 testes por dia, e em 2 semanas a gente vai ampliar a capacidade disso para 900. Né? Mas como que o Ministério da Saúde não sabe, não tem esse levantamento, né? Não tem nenhuma estimativa? Eu até aproveito para te perguntar, Lua, as primeiras medidas que foram tomadas no Brasil com relação ao coronavírus foram em fevereiro, né, quando veio aquele grupo de fora do Brasil, que foi aprovada aquela lei com emergência no Congresso. Não me engano, 6 de fevereiro. Isso. Depois daquilo, os próximos atos que foram direcionados à questão do coronavírus foram os atos dos governadores estaduais, dos governadores dos estados, via os decretos. Tu considera que faltou, por parte do governo e do Ministério da Saúde, uma coordenação de fato dessa situação? Porque os governadores viram os contágios crescendo e tomaram uma atitude. Sim, não, acho que faltou sim uma coordenação. Acredito que hoje a situação esteja muito melhor do que em meados de fevereiro, esse diálogo entre os governadores. Vou citar um exemplo aqui, novamente. Ontem a Apex aqui, que eu faço parte, né, ela está promovendo lives quase que diariamente, e a gente recebeu o governador ontem pela manhã, em uma live que tem acontecido, amanhã vai acontecer também, enfim. E o governador estava falando, a gente pegou e a gente liberou alguns estabelecimentos comerciais para voltar a funcionar aqui no estado, mas tudo isso tem sido feito em consenso com outros governadores. Né? A questão é que a gente tem visto uma coisa que eu julgo errada, né? Que os governadores se reuniram sem um representante da presidência, né? Sem o presidente ou sem um representante dele na semana passada. Tá virou uma briga política ao invés de pegar e atacar um inimigo comum, que é a pandemia. Né? Então, é complicado isso. E no meio disso também, não tenho visto muitas, voltando para o tema, né, não tenho visto propostas de pegar e tentar aliviar o espaço fiscal nisso. Em São Paulo, eu sei que a bancada do Novo, né, que é liderada pelo Daniel José, eles vão apresentar essa semana um pacote de medidas para tentar, que seria o pacto deles, né, seria a resposta do legislativo nesse momento de crise. Então, eles estão propondo, né, o corte de salários a partir de quem recebe R$6.000 por mês, salvo engano, e aí tem o percentual, quanto mais você ganha, maior o desconto, né? E aí corta também salário de deputado, é o que eles estão propondo, né? Corta a verba de gabinete, algumas questões assim, além de outras medidas que estão sendo propostas. E eu achei interessante a fala do Daniel José, numa entrevista do Estadão ontem, de que não é uma questão fiscal. Esse dinheiro vai ser utilizado para combater o coronavírus, ok? Mas não é uma discussão fiscal, isso é uma discussão moral, né? Porque famílias estão perdendo completamente a renda de casa, algumas delas. Não faz sentido os parlamentares e pessoas que são privilegiadas receberem 100% dos seus vencimentos, né? Com certeza, né? Quem recebe R$6.000 aí recebe quando?
Recebe quantos por cento a mais que o resto da população brasileira? Recebe mais que Tá aí? 80% da população. Recebe Mas mais que 80% da população. aqui no Espírito Santo eu não tenho visto movimento nesse sentido, tá? Nenhum movimento nesse sentido. Eu queria saber aí, na Assembleia aí do Rio Grande do Sul, se alguém tem feito alguma coisa em relação a isso. Não se falou aqui no Rio Grande do Sul ainda no corte de salário dos servidores públicos. A gente tem aqui uma situação muito delicada, né, Lua? Porque faz o quê? Pouco mais de 4 meses, um pouco menos de 4 meses, em dezembro foram aprovadas diversas reformas estruturais no Estado que impactaram diretamente os servidores públicos. Também tivemos agora em fevereiro a aprovação da reforma da Previdência do Estado. Então, o Rio Grande do Sul, ele passou por um período bem desgastante em 2019, sobre essas reformas, a mobilização de todo o pessoal. Então não tem nem clima político para isso nesse momento, seria isso? Não tem clima político para que isso aconteça ainda. Mas antes da gente encerrar, Luan, eu quero te fazer uma pergunta. Claro. Considerando tudo que tem acontecido aí, o que tu tem visto dentro do mercado financeiro, que também trabalha com isso, após o coronavírus, ou melhor, hoje o Bolsonaro governa? Não, acho que sim. Acho que, logicamente, ele teve aí um desgaste muito forte, mas eu não acredito que a gente vai ter um ponto de inflexão entre governo e legislativo, né? Você não tem nem clima, nem ambiente político para isso. Acho que o mais provável é ele pegar e moderar o discurso dele e tentar reconstruir algumas pontes e canais de diálogo que foram perdidas em meio a essa crise. Eu acho que essa é o mais provável, a gente acabar tendo alguma coisa convergindo a isso. Na semana que ele foi mais pressionado, né, ele fez um pronunciamento muito mais ameno do que tinha sido o da semana anterior. Né? Tudo bem que depois ele pegou, soltou fake news aí, atacou os governadores de novo, mas depois ele recuou de novo nesse aspecto. Teve a questão do Mandetta esse final de semana, mas ontem ele recuou também. Então, assim, eu acho que nada que o Bolsonaro faz não é pensado. Eu não acho que ele, por mais que tenha tido aí 3 pedidos de impeachment aí já em cima dele e tal, o Maia, ele segurou o Temer, né? Ele não aprovou, ele conseguiu segurar o Temer. O Bolsonaro, não acredito que, pelo menos neste momento, não acredito que faça sentido. Inclusive, ontem mesmo saiu um levantamento aí na Folha, Datafolha, mostrando aí que muito mais da metade dos brasileiros, acho que 56%, 58% dos brasileiros é contra uma saída do Bolsonaro. Então, não tem clima político para isso, pelo menos não hoje, e eu não acho que a solução passaria por aí nesse momento, não. Eu acho que a questão aí também acho que não, seria mais... Eu acho que é uma questão de realinhamento aí de expectativas e de realinhamento de alguns diálogos. Eu acredito que essa relação desgastada é muito ruim para o Bolsonaro, porque o Congresso pode pegar e aprovar pautas bombas em represália, pode deixar de aprovar algumas medidas propostas pelo governo. Então, isso seria muito ruim para o governo. Né? Então, não é um ponto ótimo de equilíbrio para o governo esse desgaste. É mais provável que eles tentem buscar algum realinhamento. Mas, nesse momento, eu acho que tem uma dificuldade em relação a isso, que é o próprio corona. Acho que os parlamentares estão muito descontentes com o governo, Bolsonaro, mas eles não vão aprovar pauta-bomba nesse momento contra o governo. Se for ter alguma represália, ela vai acabar se dando após esse momento inicial de combate ao coronavírus. Logo depois a gente vai ter eleição também, então o Congresso nem mal vai ter sessão. Então eu acho que assim, o futuro do governo Bolsonaro depende muito de quem vai ser eleito presidente da Câmara no início de 2021. Né? Se vai ser alguém mais alinhado em relação ao governo ou não. Mas nesse momento eu não vejo nenhuma mudança de fundamento em relação a isso. Vejo um governo desgastado, sim, com menos capacidade de aprovação de reforma, sim, mas acredito que os próprios sinais do presidente de recuo e etc., não acredito que a gente vai ter um ponto de inflexão nesse ano, não.
vamos ver, se tiver alguma mudança de fundamentos, vai se dar pelo novo presidente da Câmara ser eleito em fevereiro do ano que vem. Aí a gente pode mudar de alguma forma a dinâmica do jogo. Mas aí a gente não sabe quem vai ser, não tem nenhum protagonista, ninguém tem. Tem alguns nomes, mas ninguém tem aparecido com tanto destaque nesse momento ainda. A gente não sabe qual vai ser o grau de alinhamento ou não com o governo. Depois das eleições desse ano, o ano que vem é tudo 2022 daí já, né? As atenções todas vão estar voltadas. A gente ter alguma reforma no ano que vem, mas aí vai depender muito da dinâmica do jogo político e, como eu falei, de quem vai se eleger presidente da Câmara, né? Agora, é fato, o Maia ele é um político, ele é conhecido por não agir com fígado, né? Se a gente tivesse um presidente hoje da Câmara que fosse mais com um perfil mais parecido com o Eduardo Cunha, era mais provável a gente ver alguma retaliação hoje do Congresso em relação ao governo. Sim. Nós tivemos retaliações já ao governo Bolsonaro ao longo de 2019, né, em respostas a esse discurso inflamado que muitas vezes passa pelo presidente ou por sua base de seguidores contra as instituições. A aprovação das emendas impositivas, né, que retirou bilhões de reais aí do executivo, é uma resposta a isso, por exemplo, né? Mas, assim, nesse momento eu não vejo clima para represálias agora. O foco está todo no combate ao coronavírus e se a gente tiver alguma coisa, vai ser ali após as eleições e vai depender muito da dinâmica, porque mudando o presidente da Câmara, a dinâmica ela vai mudar. A gente só não sabe para que lado que ela vai pender. Com certeza. Luan, queria te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aí. Valeuzaço mesmo. Alguém tem alguma pergunta pro Luan aí, pessoal? Senão a gente vai encerrando porque tá chegando no time da live. O Murilo tinha perguntado se o Bolsonaro ia durar até o fim do governo. A gente chegamos ao consenso que sim, se as coisas continuarem. Sim, acho que tem que ter alguma mudança de fundamento, tem que ter tem que ter uma mobilização popular muito forte contrária ao governo e isso não tem acontecido. A popularidade do governo Bolsonaro ela caiu, tá? Ela estava em ascendência no final de 2019, ela estava em 34%, segundo a pesquisa da XP de fevereiro, mas ela acaba caindo para 30% em março e na pesquisa que saiu na sexta-feira ela caiu para 28%. Então, de 34% cai para 28%. Mas é normal em crise você acabar tendo uma queda de aprovação, porque crises são momentos em que a tolerância das pessoas diminui, né? Com as falhas em crises ficam mais evidentes, né? Então falhas do governo, de articulação, de diálogo e etc. Isso fica mais evidente em crises, é natural isso, aconteceu em governo de todo mundo, e, ao mesmo tempo, a tolerância do eleitorado também cai, né? Imagina alguém que pegou e perdeu o emprego, pegar e ver a demora, por exemplo, a medida provisória, a 936, que saiu semana passada, ela poderia ter sido viabilizada na 927, né, de 2 semanas atrás. Ou seja, ela atrasou em 8 ou 9 dias, salvo engano, né, aquelas medidas que foram anunciadas, elas foram atrasadas. Então, quem perdeu o emprego desde o início está esperando, está 2 semanas esperando já. Então, essa questão do pagamento, não acho que o governo tem culpa na demora para efetivar os pagamentos, porque você tem uma série de procedimentos necessários, até jurídicos, né? Mas essa série de procedimentos que a gente tem, até para evitar fraudes, né, nesse momento. E você também tem uma base muito forte de pessoas que estão na informalidade, e que o governo não tem esse dado, ele não sabe que essa pessoa existe, né? Foi criada uma plataforma aí essa semana, né? Salvo engano foi ontem, e hoje já passou a funcionar, da pessoa Isso, hoje passou a funcionar. Mas, assim, é natural essa questão, não é culpa do governo nesse aspecto, né? A culpa é do governo de não ter saído a MP, o que ela termina na 936, deveria ter saído na 927. Aí é culpa do governo. Aí mostra uma descoordenação, aí mostra uma falha, né? Não à toa que o próprio governo depois teve que recuar e tirou o artigo 18 da MP que da suspensão do contrato sem compensação, né, por parte do governo.
Então, assim, aí o governo tem falha. Mas em relação a viabilizar o pagamento, você imagina, viabilizar o pagamento para 50 milhões de brasileiros de um dia para o outro, né? Sendo que boa É. parte deles nem tem dado o governo, sabe? Então, isso aí eu acho natural, mas vai desgastando, né? Mas não acredito que essa perda de popularidade momentânea, acho que é momentânea, da mesma forma que ele tinha caído um pouco e no final do ano tinha subido, o governo ele tem condições de pegar e se recuperar nesse aspecto, tá? Eu também acredito, acho que esse mês vai ser decisivo também para toda essa situação aí, né, da quarentena, como que vai funcionar. Eu acredito que é impossível que os estados não comecem de alguma forma a flexibilizar tudo isso, porque enfim, as pessoas Sim. já começam a ser na rua, elas precisam trabalhar, precisam buscar sua renda. Mas Luan, valeu mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. O pessoal que Valeu, costuma me Bruno. pedir, o pessoal que costuma me pedir as lives, se alguém te pedir, Luan, também, eu subo no YouTube depois. Opa, beleza então. Gente, qualquer coisa, Valeu! eu estou à disposição no inbox aí no meu Instagram para responder qualquer dúvida que tenha ficado. Eu estou aí à disposição. Valeu, Juan. Valeu, pessoal. Boa Valeu, noite. Luan. Um grande abraço, boa noite, pessoal.